Você usa o Cloud Code, você já sabe que ele mudou completamente como a gente programa. Mas tinha um pequeno problema, só funcionava para quem sabe usar o terminal. A Anthropic, então, acabou de resolver isso. Eles lançaram um Powerwork, que é literalmente um Cloud Code com interface visual, para qualquer pessoa usar. E o mais importante é que ele mexe nos seus arquivos locais e ele não é um chatbot. Ele é, de fato, um verdadeiro agente. Então, hoje eu vou te mostrar um pouquinho disso funcionando e dar minha honesta opinião. Bom, vindo aqui para o artigo da Anthropic, eu não vou passar por ele todo, tá? Só quero reforçar uma coisa para vocês, que é isso aqui. Então, no Cowork, Claude realiza tarefas como essa com muito mais autonomia do que você veria em uma conversa normal. Então, é só para reforçar o que eu comentei. Então, o Cowork ele não vai ser um chatbot, ele vai ser de fato um agente com muito mais autonomia, assim como é o Claude Code. Então, aqui já adiantando, eu acredito que a Anthropic ela esteja de fato utilizando as mesmas coisas que ela fez ali no Cloud Code, mas para construir essa aplicação para pessoas que não são tão técnicas, que não têm tanta familiaridade assim com o terminal, estarem utilizando. Bom, e aí, indo de fato agora para o produto, a gente está com o Cloud Desktop aqui aberto, e como vocês podem ver, a única coisa que foi adicionada aqui nele foi simplesmente uma nova aba. Então agora a gente tem o chat, o código e tem o cowork. Então passando rapidinho aqui pela UI, você vai adicionando novas tarefas aqui no canto esquerdo. No canto direito é literalmente apenas uma indicação visual das coisas que estão acontecendo. Então o progresso, as etapas serão exibidas conforme a tarefa vai avançando. Artefatos, então a seção aqui de cowork também tem artefatos que você pode criar. E o contexto. Então você consegue acompanhar as ferramentas e arquivos que vão estar em uso enquanto o Code trabalha. Já que nessa seção de chat ele dá algumas opções ali para você começar. Então, criação de arquivo, análise de gráfico, construção de um protótipo, organização de arquivo, preparação para o seu dia, envio de mensagem, enfim, a gente tem diversas coisas aqui. O que a gente vai testar aqui hoje é o seguinte, então, como é que funciona? No Cowork você precisa subir uma pasta em que você vai fazer o Code trabalhar nela. Então, ele não consegue, pelo menos ainda, né, essa versão é a beta, ele não consegue simplesmente entrar no teu computador todo e analisar o que você quiser. Você precisa passar uma pasta específica por tarefa que você quer que ele faça. Então, eu criei esse teste cowork aqui que é justamente para a gente poder brincar e eu vou te mostrar o que é que tem dentro dele, tá? Então, a primeira coisa, a gente tem essa pasta aqui, download bagunça, que a gente tem diversos arquivos com diversos formatos e textos assim, e nome de arquivos não tão legais, então arquivo sem nome, .docx, documento final V3 final, um clássico, né? Imagem 2847, é realmente para simular como é os arquivos do nosso sistema operacional, uma completa bagunça, desordem, tá? E aqui no segundo caso a gente tem notas de vídeo. Então eu tenho três arquivos TXT com alguns fragmentos dele. Então, na ideia 1, falar sobre como agentes funcionam. Na ideia 2, mostrar a diferença entre chatbot e agente. Na ideia 3, mencionar o SDK da Anthropic. Então aqui eu vou fazer duas demonstrações. Vamos primeiro para o download de bagunça. E deixa eu voltar lá no Cowork. E aqui o que eu vou pedir para ele é o seguinte. Então, olha essa pasta download bagunça. Quero que você e vamos lá. Primeira coisa. É, identifique o tipo de cada arquivo. Crie subpastas por categoria. Então, imagens, vídeo, documentos, etc. Terceiro, renomeie os arquivos para nomes descritivos baseados no conteúdo. Então aqui eu vou querer que ele acesse de fato o conteúdo e dê sugestões de nomes para o arquivo que façam sentido, tá? E por fim me mostre um resumo de tudo que foi feito. Então eu já estou com minha pasta aqui selecionada, estou usando o Opus 4.5 e vamos lá. E aí reparem que aqui ele está de fato executando comandos. Então, para quem já utilizou o Cloud Code, lembra bastante, porque o Cloud Code são execuções de comando bash. Então, aqui é basicamente a mesma coisa.
Vocês podem ver que já mudou aqui na nossa barra de progresso, né? A primeira coisa que ele está fazendo é identificando tipos de arquivo. Então, acabou de finalizar, agora ele vai criar subpastas por categoria, que foi justamente o que a gente pediu. E notem que é literalmente a execução de comando Bash mesmo, tá? Então, é a tecnologia do Call Decode de uma forma muito mais intuitiva para usuários que não são técnicos. Bom, então ele criou aqui as subpastas, ele já renomeou os arquivos e agora ele acabou de gerar aqui também o resumo com todas as alterações. Então, ó, pronto, organizei sua pasta download bagunça. Aqui está o resumo. Então, subpastas criadas, imagens, vídeos, documentos, arquivos renomeados e movidos. Então, o IMG 2847 virou foto 01 e ele está na categoria de imagem e por aí vai. Ele traz aqui a estrutura final. Vamos dar uma olhada na nossa ideia, como é que ficou? Então, bem mais organizado, né? Documentos, imagens, vídeos e o título também aqui agora está bem, bem melhor. E aí vamos para o nosso segundo caso. Então, o que eu vou querer fazer aqui agora? Deixa eu voltar lá para o Cowork. Vou usar essa mesma seção aqui, tá? E eu vou falar assim para ele, ó. Quero transformar notas soltas em um documento estruturado de roteiro para gravação do meu vídeo. Eu anoto ideias em diversos arquivos separados e agora eu queria juntar tudo isso. E eu vou falar aqui para ele. O output desse cara deve ser um arquivo chamado roteiro.md. Mesma coisa, vou só aqui dar Enter, vamos ver o que ele faz. Então, ó, de novo, executando comandos, tá? Apareceu ali running commands. Então, de novo, pessoal, mesma coisa do Call Decode, com exceção é que aqui você tem uma UI para justamente usuários que não têm tanta familiaridade assim com o terminal, tá? Ele está lendo aqui todos os arquivos, então ó, a ideia é 3txt, ele leu notas de reunião também. Ó, e aqui já tem uma coisa diferente. Então, ele está me perguntando para tentar gerar de uma melhor forma. Então, simplesmente falei ali de uma forma aberta, ó, quero que você gere o roteiro para a gravação do meu vídeo. Aí ele pergunta aqui, qual é o público-alvo do seu vídeo? Então, eu vou colocar aqui misto. Qual é a duração pretendida do vídeo? E tudo isso de uma forma muito intuitiva aqui para qualquer usuário, tá? Vou colocar aqui médio. E aí, última pergunta, né? 3 de 3. O roteiro deve incluir sugestões de elementos visuais? Sim. Vamos ver o que ele gera, tá? Vocês viram ali como é que estava as notas anteriores, né? Era literalmente uma frase. Ó, então, analisar e consolidar todas as notas soltas, já foi feito. Criar a estrutura do roteiro para vídeos de 10 a 20 minutos, também já foi feito. Agora ele está escrevendo o roteiro e depois ele vai salvar o roteiro.md na minha pasta de trabalho, tá? Vamos dar uma guardada aqui. E aí, aqui embaixo, a gente consegue ver no que ele está armazenando ali de contexto. Então, a minha pasta selecionada e todos os meus arquivos de trabalho. Então, a nota reunião, ideia 1, ideia 2, ideia 3. Tem mais uma coisa aqui? Notas reunião.txt. Ó, escreveu o roteiro e acabou de salvar o roteiro. Então, ele vai trazer aqui um resuminho para a gente também. O documento inclui a estrutura do vídeo, 15 minutos mais ou menos, introdução, gancho para prender a atenção, chatbot vezes agente, como agentes funcionam, SDK da Anthropic e uma conclusão com uma CTA em encerramento. Então, para cada sessão inclui texto de fala, o que eu devo dizer, né? Sugestões visuais e pontos-chave. Também adicionei notas de produção no final com sugestões de B-roll e tom do vídeo. Vamos dar uma olhada aqui? Olha só, ele criou então esse roteiro.md. Uma coisa legal é que esse Notas de Reunião, ele pegou daqui do Downloads Bagunça, né? Não tinha nada escrito, então tudo bem. Nossa, olha só, pessoal. Então, ó, o que são agentes de IA, duração estimada 12 a 15 minutos, público geral, justamente as minhas respostas, né? Ele trouxe aqui já uma introdução, que vai de 0 a 1 minuto e meio, o que é que eu tenho que falar, como eu poderia ilustrar isso de forma visual. Aqui uma nova sessão, então chatbot vezes agente, de 1 minuto e meio
a 5 minutos o que eu tenho que falar, o visual, pontos chaves. Nossa, assim, é um documento bem estruturado a partir de literalmente 3 frases, né? Então, falar sobre como agentes funcionam, mostrar a diferença entre chatbot e agente e mencionar o SDK da Anthropic. Só com isso a gente conseguiu criar um roteiro aqui bem perfeitinho, bem legal, né? Bom, pessoal, então assim, dito tudo isso, para quem que é o cowork no meu ponto de vista, tá? E aqui eu já vou ser bem direto. Então, o cowork é para uma pessoa que não tem tanta familiaridade assim com o desenvolvimento, com o terminal, que não utiliza o Cloud Code. Então, se você é dev e já usa o Cloud Code, provavelmente você não vai precisar do cowork. Por quê? Porque o Cloud Code já faz tudo isso. Então, apesar dele ser uma ferramenta específica para geração de código, com ele você consegue gerar diversas outras coisas. E eu acredito fortemente que a Anthropic se deu conta disso. Então, ela viu que o uso do Cloud Code dos modelos, principalmente o Ops 4.5, apesar de serem sido feitos para geração de código, as pessoas estavam utilizando ele para diversas outras coisas. Geração de texto, geração de imagem, análise de gráficos, enfim. Então, eles pegaram isso e construíram algo de mais intuitivo para que usuários não técnicos pudessem utilizar e usufruir disso também. Então, assim, minha honesta opinião é que o Cowork é a Anthropic dizendo que agentes autônomos não são mais experimento, é de fato produto. Então, a mesma arquitetura que roda o Cloud Code agora está disponível aí para qualquer pessoa que, por enquanto, que assine ali o plano Max, né? Mas, enfim, está disponível para qualquer pessoa. E isso valida tudo que a gente está falando no canal sobre Agentic Workflows, Agentic Coding e muito mais, tá? A diferença entre chatbot e agente não é só técnica, é de fato um paradigma. Então, o chatbot responde pergunta, a gente executa tarefa, o cowork é um agente de fato. E para quem é desenvolvedor, eu acho que você vai continuar no Cloud Code, eu vou continuar no Cloud Code. Não quer dizer que eu não possa fazer algumas coisas ali via UI no próprio Cowork, mas o meu foco vai ser o Cloud Code, porque o Cloud Code já faz tudo isso para mim. Tá? Então, é, essa vinda, esse surgimento do Cowork não vai ser para mim, que sou um desenvolvedor e utilizo o Cloud Code já em um nível bem avançado. Nossa, vai ser um grande diferencial. Não, não vai ser. Se você já utiliza o Cloud Code, também não vai ser para você. Mas para as pessoas que não têm tanto conhecimento técnico, nossa, acho que isso vai ser falado por um bom tempo, tá? Principalmente para essas pessoas. Bom, então, apesar de tudo isso que eu comentei, eu acredito que hoje o Cowork ele ainda vai evoluir muito, a gente ainda está no beta dele, mas eu acredito que ele seja hoje a ferramenta mais acessível para se usar uma IA de fato agêntica. Então, uma IA que realiza ações, que pensa, que interage com você. Enfim, eu acredito que seja a ferramenta mais acessível hoje, tá? Bom, e esse é o vídeo de hoje, um vídeo curtinho, mas só para passar aqui minha opinião e meu ponto de vista dessa ferramenta que surgiu ontem, dia 12, e muita gente já está falando sobre. Se você tem o Codemax e Mac, né, que é para quem está liberado hoje e você já conseguiu testar, me conta aqui nos comentários o que é que você achou, o que é que você automatizou. Eu quero ver o caso de uso de vocês. E se você quer entender como agentes funcionam por debaixo dos panos, como o Code Code e o Cowork eles são construídos, as ferramentas que rodam ali por debaixo, tem diversos vídeos aqui no canal em que eu mostro como construir sistemas desse tipo, utilizando também o Code Code por debaixo dos panos, tá? E a ideia do canal é essa, se você chegou aqui novo de paraquedas por conta desse vídeo, a ideia do canal é justamente ensinar para vocês tudo que eu tenho ali de conhecimento e tudo que eu sei sobre como gerar código assertivo, como fazer a IA gerar um código mais assertivo, de forma mais estruturada, de forma mais com engenharia mesmo, tá? Então, é isso. Agradeço por você ter assistido até aqui. Valeu por ter vindo pro canal. Deixa o seu like, se inscreve, comenta aqui se você gostou desse conteúdo e até a próxima.